A questão 392, lá da página 364, está falando o seguinte: uma partícula de massa 4 kg descreve um movimento circular uniforme. Então, estamos dentro de um MCU e a velocidade dessa partícula, a velocidade linear dela, é de 10 metros por segundo. Como isso daqui é um movimento circular uniforme, então isso significa que a velocidade dessa partícula ela é constante. Então, no ponto A, essa velocidade vai estar valendo quanto? 10 metros por segundo. E no ponto B, ela também estará valendo 10 metros por segundo. E em qualquer ponto dessa trajetória circular, a velocidade será essa. Aí ele pede, determine as características, direção, sentido e módulo. Na letra A, ele quer a quantidade de movimento no ponto A. Ó, quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então, a quantidade de movimento no ponto A vai ser a massa, que é 4, vezes a velocidade, que é 10. Então, quantidade de movimento em módulo está valendo quanto? 40 kg/metros por segundo. Mas ele pediu, né, todas as características vetoriais. Então, a quantidade de movimento, a gente lembra, é um vetor que acompanha que vetor? Vetor velocidade. Então, se a velocidade é vertical para cima, então a minha quantidade de movimento em A também é vertical para cima. Então, módulo 40, direção vertical, sentido para cima. Letra B, ele está pedindo a quantidade de movimento no ponto B. Quantidade de movimento em B, em módulo, é igual a quantidade de movimento em A, que é massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento vai ser a massa, que é 4, a velocidade não muda. Quantidade de movimento em B, 40 kg/metros por segundo também. O módulo é igual, mas direção e sentido não são. Em B, o vetor já é o quê? Horizontal para a direita. Então, esse daqui é o nosso QB. Módulo 40, direção horizontal, sentido direita. Na letra C, que é aí geralmente onde vocês podem, né, cometer algum erro e tem que ter atenção, ele quer o impulso recebido entre as posições A e B. Então, ó, o impulso é o quê? A variação da quantidade de movimento. Pessoal, não vou nem colocar aqui novamente que você não vai poder cometer o erro de achar que o impulso é só pegar o valor do A, o valor do B, né, se foi entre A e B, então é Q final menos Q inicial, o valor do B e subtrair do valor do A. Lembramos que impulso é uma grandeza vetorial. Então, faz o desenho para você não se enrolar. O impulso é o quê? QB menos QA, já que é Q final menos Q inicial. Então, o impulso é... Quem é QB? QB é esse cara aqui, horizontal para a direita. Quem é QA? QA é vertical para cima. Então, quem é menos QA? Menos QA é vertical para baixo. Então, eu organizei aqui meus vetores. QB menos o QA. O que deu? Deu vetores perpendiculares. Se eles são perpendiculares, como é que eu vou fazer matematicamente isso? Pitágoras. Então, vai ser o quê? QB quadrado mais QA quadrado e todo mundo dentro da raiz. Então, o meu impulso vai ser, quem é QB? 40 ao quadrado mais quem é QA? 40 ao quadrado dentro da raiz. Então, isso daqui vai dar 2 vezes 40 ao quadrado dentro da raiz. E aí, o 40 pode sair. Então, o meu impulso vale quanto? 40 raiz de 2 newtons segundos. Eu não sei se o exercício, né, lá na resposta final deixou dessa forma, mas pode ser que ele substitua, pode ser, esse raiz de 2 por aproximadamente 1,4. E aí o resultado será 40 vezes 1,4 aproximadamente. Então, ó, eu dei um módulo desse impulso, mas o exercício também quer direção e sentido, né? Então, vamos organizar esses vetores aí, ó.
QB, onde um termina, o outro começa, os dois começam no mesmo ponto. Vou colocar aqui, ó, os dois começando no mesmo ponto, ok? E aí, como é que a gente faz isso? Aqui, ó, faz a resultante. Então, esse aqui é o impulso sofrido pela partícula entre A e B. Então, ó, módulo 40 raiz de E2, direção inclinada, sentido para direita para baixo.